Amém. E o sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, amados. Vamos desligar os microfones, vamos iniciar o nosso culto. Já começou a gravar. Culto de louvor e adoração da Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, domingo 11 de julho de 2001. Damos a todos as boas-vindas para mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Chamada adoração, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Oremos, amados irmãos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Somos agradecidos, ó Pai, por mais esta oportunidade que temos de cultuá-lo, ó Deus. Somos agradecidos, ó Deus, pois mesmo longe da tua casa, o Senhor tem feito de cada lar um pedacinho da tua casa, um pedacinho da igreja, e juntos, conectados pela tecnologia que o Senhor permitiu que neste tempo nós tivéssemos acesso, juntos pela tecnologia, mas unidos no Espírito Santo, formamos o teu povo, o corpo de Cristo, a tua igreja, que agora se reúne para te louvar, para te engrandecer. Ó Deus eterno, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduza nesta adoração, nos conduza no louvor e possa falar a cada um de nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.
Amém. Ele é o príncipe da paz e nós o louvamos, nós cantamos, nós adoramos ao Deus que vive e reina em todo o universo e em cada um de nós. Isaías 42, de 1 a 7. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu... Desculpe, irmãos. A quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Amém. Amados irmãos, somos convidados agora a refletirmos sobre a nossa vida. Deus tem sido maravilhoso para conosco dia a dia. O Senhor tem nos abençoado, mesmo não merecendo. Eu não mereço qualquer que seja dos benefícios de Deus, mas Ele tem sido bênção na minha vida. Ele tem me abençoado diariamente, mesmo eu não merecendo. E agora somos convidados a refletirmos sobre os nossos atos, pensamentos, atitudes. Refletirmos sobre como tem sido a nossa vida diante de Deus. E nós vamos ter agora um momento de oração silenciosa, um momento de refletirmos. E vamos orar junto com o nosso irmão Valdenor, que nos enviou um cântico de louvor, um cântico de reflexão. Esse cântico diz: abraça-me. Queridos irmãos, o maior sinal de perdão é o abraço. Um abraço diz muito. Um abraço diz mais do que muitas palavras. Portanto, agora nós vamos cantar pedindo ao Senhor que nos abrace. Isto é, pedindo ao Senhor que nos perdoe. E depois de alguns instantes, logo depois do cântico, a nossa irmã Irani, diaconisa Irani, fará uma oração. Então vamos orar agora cantando. Mas
Muitas vezes sou levado pela vontade de vencer, torno-me independente e deixo simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, dar a inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de vencer, falo independente, deixo simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Querido Deus, nesse momento, Senhor, que nós nos curvamos diante de Ti, ó Pai, temos a Ti perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Ouve, Senhor, cada coração, cada oração que está sendo feita neste momento, ó Pai. E perdoa os nossos pecados, não porque nós merecemos, Senhor, mas porque nós temos a Tua infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ficarmos longe do pecado. Abraça-nos, ó Pai, com o teu abraço de amor, ó Pai, com os teus braços de amor. E, ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a vivermos o nosso dia a dia como verdadeiros cristãos. Ó Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor. Dê a tua paz a cada um, Senhor. E, ó Senhor, o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, nosso tudo, com a tua palavra, com a palavra que terá a vida do teu Espírito Santo, Senhor. Usa, Senhor, o pastor, para trazer a tua mensagem, Senhor. Ó Senhor, e prepara os nossos corações, ó Pai, para ouvir a tua mensagem, Senhor. Que nós possamos ser usados por ti, Senhor, e que a mensagem que o Senhor quer nos passar possa vir até nós, ó Pai. Ó Senhor, cuida de cada um de nós, abençoa cada lar que está conectado neste culto essa noite, Senhor. Coloque os teus anjos ao redor de cada um, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor.
nós te pedimos, abraça-nos, ó Pai, com os teus braços de amor. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, a palavra de Deus nos assegura o perdão, né? O nosso Deus é um Deus perdoador, né? Somos sim pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. O pecado em nossa vida é um acidente, algo que acontece de forma não premeditada. E assim deve ser sempre, mas pela nossa fraqueza, pela nossa limitação. Porém, nos arrependemos e ao Senhor pedimos perdão, porque só Ele pode nos perdoar dos nossos pecados. E assim, perdoados por Deus, nos sentimos livres, como o profeta Isaías se sentiu livre ao ser tocado pela brasa do altar por meio do anjo. A brasa do altar te toca e agora te purifica dos seus pecados, purifica os seus lábios. Assim é conosco também. O Senhor nos perdoa e o perdão é libertação. Libertação para louvarmos ao Deus maravilhoso. Somente Deus criou o mundo que nele há. Você que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, domina todo o universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Da voz da criação se erga para dar somente a Amém. Louvor somente a Deus, porque Ele é soberano.
terra, sobre os céus tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. O nosso general é Cristo. Mas não é um general que vai pegar em armas, não é um general que vai levar destruição, não é um general que vai conduzir um exército contra outro, não. É o general da paz, aquele que marcha pelo mundo, aquele que marcha e nos conduz com uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. Um exército que luta, sim, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Pelo Senhor marchando, sim. Seu exército é poderosíssimo. Você faz parte desse exército? Aleluia. Só as nossas vozes. Vamos declarar. Nosso general é Cristo. Aleluia. Pelo Senhor marchando, sim. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Quando sentar o teto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda a boca nos perecerá. Aleluia. Ele é o nosso general em Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como o Messias marchando sim em sua mão, a chave da vitória. O céu a construir, a terra prometida. O Senhor marchando sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. Vamos cantar.
Amém. Como é gostoso louvar ao Senhor, né, irmãos? Davi dançou na presença de Deus, né? Que coisa maravilhosa. E eu que desenvolvi, né, na igreja, a minha mocidade, né, a minha juventude, eu passei nos anos 90, né? E Ademar de Campos marcou muito, né? Marcou muito a minha vida, né? Porque os louvores dele eram os que eu mais gostava, né? E para quem se lembra, né? Eu estava sempre no louvor de inverno, né? Em Osasco, lá no José Liberati, né? Todo ano, mês de julho, tinha o louvorzão de inverno. Era uma semana de louvor. Eu ia todos os dias e eu lembro bem que numa dessas idas a gente teve lá o Ademar de Campos com a gente, né? E cantou vários louvores que eu amava ouvir e ainda amo até hoje, né? Às vezes eu ponho a minha pasta aqui do Ademar de Campos e fico relembrando dessa época, né? Muito bom louvar ao Senhor. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei, né? A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Queridos irmãos, hoje nós vamos continuar, né? É o terceiro sermão da série As 7 Igrejas do Apocalipse, e hoje a igreja é Pérgamo. O tema do sermão é: o trono de Satanás não prevalecerá. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, ó Pai, te agradecemos pela vida e agora, ó Deus, pela tua palavra que será lida e proclamada, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza na transmissão da tua mensagem e abençoe a tua igreja que agora estará ouvindo este recado da tua parte, e abençoe também aqueles que assistirão este culto no YouTube em qualquer outro dia que tiverem a oportunidade. Então, todos aqueles que estiverem acompanhando, que o teu Espírito Santo abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, né? Quem está com a sua Bíblia aí, quem não está pode acompanhar aqui na tela. Apocalipse 2, de 12 a 17. Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve:
Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Bom, queridos irmãos, deixa eu só ajeitar aqui essas coisas. Isso. Pérgamo. A cidade de Pérgamo, geograficamente, ela estava num alto monte, uma altura mais ou menos de 350 metros. E para chegar nela, ela era como aquelas montanhas assim, né, que elas têm sobe um morro, aí tem uma certa planície, aí mais um morro, aí mais uma certa planície, e no topo dela você tinha ali o centro da cidade. E essa cidade de Pérgamo, ela era conhecida nesta época como o centro do culto pagão. Isto é, ali nós tínhamos em Pérgamo inúmeros cultos a diferentes divindades. E havia ali um culto muito importante ao imperador, um templo erguido ao imperador romano. Lembramos que todas as cidades daquela região estavam sob ou embaixo da denominação romana, né? Da denominação romana. Então, essa cidade, ela foi chamada aqui em Apocalipse do trono de Satanás, porque quem olhava para Pérgamo de longe, pela posição do morro e do lugar onde ela estava, você tinha exatamente a ideia como se fosse um trono, e no alto desse trono, onde estava o Arquelau, né, que era ali o centro da cidade, ali um grande templo erguido ao imperador romano, e então esse culto ao imperador era uma imposição romana nessa época, e todos tinham que adorar a César. Então, olha como é feita, né, a associação. A cada igreja nós temos, e vocês vão ver depois ao longo das demais igrejas, são feitas associações à época, né, à geografia da igreja. Então, quem olhava de longe tinha essa ideia de um trono, e no alto desse trono assentava-se César.
E não é à toa que Apocalipse, quando faz menção à besta, né, ela olha para o Império Romano, né? Nós precisamos entender que esse movimento, né, do falso profeta e da besta é algo que vem acontecendo. Nós já fizemos na nossa igreja estudo de Apocalipse, né? Os irmãos se lembram, acho que a Irani se lembra bem, até que nós fomos assistir no cinema o filme de Apocalipse, né? Ao final do estudo. Então, nós precisamos entender que o mal, ele vai se manifestando na história de formas diferentes. E para os cristãos do século I ou do primeiro século, o mal estava se manifestando através do Império Romano. E, então, você tendo ali aquela imagem como um morro com vários níveis de planície, né? E chegando no topo, você tem ali um grande templo a César, então você olhando de longe, você via então o trono de Satanás. Por isso que ele dizia, sei que vocês habitam onde está o trono de Satanás, porque a imposição religiosa pagã era muito forte, a pressão pelo culto a César era intenso. Então, a primeira coisa que Deus está revelando aos de Pérgamo é, olha, eu sei o que vocês enfrentam. Eu entendo o que vocês estão passando. Eu sei das dificuldades, porque vocês estão no lugar onde está o trono de Satanás. Trono é dado a quem? Trono. Quem se assenta no trono? Se assenta no trono um rei. Um rei tem poder de governar. Então era um lugar governado por Satanás. Claro que com a permissão de Deus. Mas era um lugar devido aos vários cultos, a vários deuses que ali existiam, né? E ao culto a César, o templo ao imperador. E o imperador, ele era cultuado como Deus. Lá em Tessalônica, fala que o anticristo, ele quer parecer Deus, quer se assentar no lugar de Deus e ser chamado de Deus. Então, o imperador, ele exigia ser reconhecido como Deus, ser adorado como Deus. Então, Pérgamo estava ali num centro religioso onde estava o trono de Satanás. E Deus reconhece a fidelidade dos irmãos em Pérgamo, porque os irmãos que estavam em Éfeso eram nossos irmãos. Os que estavam em Esmirna, os que morreram em Esmirna, eram nossos irmãos. Policarpo, aquela história que eu ainda estou devendo para vocês de mandar a história completa dele, essa semana eu mando, era nosso irmão. Os apóstolos eram nossos irmãos. Todo cristão perseguido na face da terra é um irmão nosso. Porque nós somos ligados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, os nossos irmãos em Pérgamo enfrentavam grande dificuldade, grande perseguição. E Deus diz, através desta carta, ao anjo da igreja em Pérgamo, eu sei o que vocês enfrentam, porque vocês estão no trono de Satanás. Nós vivemos hoje, irmãos, numa grande metrópole, aonde, né, a nossa fé, ela é confrontada diariamente. E nós temos o desafio de lidar com aquilo que nós entendemos que é certo e, ao mesmo tempo, manifestar o amor. Né? Manifestar o amor. Grandes centros, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né, são marcados por isso. E é difícil viver aqui. Os nossos filhos vão para a faculdade e eles encontram de tudo. Eles ouvem de tudo.
Eles aprendem de tudo. Muitos deles acabam dizendo até que a nossa fé é coisa de gente de pouca inteligência. Porque eles são inteligentes, então agora eles sabem, né? E aí nós temos que lidar com isso. Amamos nossos filhos, amamos os amigos dos nossos filhos, mas como que nós lidamos com isso? E Deus sabe o que nós enfrentamos. E Ele diz, eu sei que vocês vivem num lugar onde está o trono de Satanás. E aí, Ele faz um alerta a Pérgamo. Tenho, porém, contra ti, né? Eu vou até abrir aqui para ler, né? Tenho, porém, contra ti, deixa eu abrir aqui. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então vamos lá. Voltando aqui. Números 31, 16. Eis que estas eram quem? Mulheres que acabaram seduzindo israelitas, homens de Israel, por conselho de Balaão, lá em Números, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Se voltarmos um pouquinho, em 25, 1 e 2, quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E se a gente pegar o texto que lemos em Apocalipse, Jesus fala ao anjo da igreja em Pérgamo: arrepende-te, senão venho depressa contra ti. Contra estes, com a minha espada, a espada de dois gumes, como ele se apresenta. O que a gente percebe aqui, irmãos, é que havia em Pérgamo grupos que tentavam dizer: olha, não é bem assim. A gente precisa tomar muito cuidado com essa frase. Olha, não é bem assim. Para que o pecado não se torne uma prática comum entre nós e percamos o discernimento da palavra de Deus. Então, Pérgamo era uma igreja que havia enfrentado uma grande perseguição. Jesus, ele até cita Antipas. Antipas foi provavelmente um líder da igreja em Pérgamo que caiu aos pés de Roma, morto, por não aceitar o culto ao imperador, como Policarpo, que vimos na semana passada, um irmão nosso morto. Né? Então ele cita, mostrando que nenhuma morte é em vão aos olhos de Deus. Antipas morreu como testemunha fiel ao Senhor. E Deus
traz este caso na carta e escreve a Éfeso. Porém, alguns estavam agindo como Balaão. Balaão, ele convence, né? Ele busca. Balaque precisava de uma forma de destruir, de vencer os israelitas. E Balaão, então, ele vai articular da forma de dizendo o seguinte: olha, façam com que eles desobedeçam ao Senhor, que aí eles cairão. E todos sabem que o nosso ponto fraco é desobedecer ao Senhor. Faça a igreja desobedecer ao Senhor, que ela cairá. É isso que o diabo planta no mundo. E foi o que aconteceu. Eles se misturaram com as moabitas, começaram a cultuar os deuses da moabitas, comer carnes sacrificadas a ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra a congregação de Israel. Nós não precisamos de armas de fogo. Nós não precisamos de espadas. Nós precisamos apenas nos atentarmos às Escrituras e lutarmos contra nós mesmos. Porque o maior inimigo é a minha própria natureza. Eu mesmo. Ah, não, mas não é o inimigo, não é Satanás o seu maior inimigo? Não, não é Satanás o meu maior inimigo. O meu maior inimigo sou eu mesmo, porque Satanás só pode usar contra mim as armas que eu mesmo der a ele. É aquilo que eu forneço a Satanás que ele usa contra mim. Senão ele não tem poder nenhum contra mim. Então, o meu maior inimigo sou eu mesmo. E como nós dissemos na aula da escola dominical, né? Desenvolvermos a espiritualidade. Aprendermos com Paulo. Essas cartas que estamos estudando na escola dominical é para aprendermos com Paulo. Amados, precisamos tomar cuidado para que em nossa casa, em nosso meio, o pecado não seja relativizado. Era a grande preocupação com Pérgamo. Olha, vocês têm tolerado aí aqueles que trazem a doutrina de Balaão. Cuidado, cuidado. E também os nicolaítas, os mesmos nicolaítas que lá em Éfeso eles resistiram aos nicolaítas e Deus fez alusão a isso e elogiou Éfeso por eles enfrentarem e resistirem aos nicolaítas, que era uma doutrina muito parecida com a de Balaão, né? Então eles falam aqui duas situações, mas podemos dizer que é praticamente a mesma coisa. Nós falamos sobre nicolaítas. Então, irmãos, ainda que estejamos num lugar onde está o trono de Satanás, Satanás não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra a verdadeira igreja do Senhor, a igreja que não relativiza o pecado, a igreja que tenta se manter fiel a Deus, que luta diariamente contra a sua natureza e tenta agradar ao Senhor e conhecer as Escrituras dia a dia. Satanás não pode prevalecer, como não prevaleceu sobre muitos que estavam em Éfeso. O trono de Satanás não prevalecerá contra aqueles que guardam a vontade do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que estamos e vivemos numa situação, eu vou dizer, a nossa situação é muito melhor agora do que era em Pérgamo. Não. Pérgamo era melhor. Porque hoje
o belo e bonito tem atraído muitas pessoas. Mas o belo e bonito pode ser uma grande cilada de Balaão contra a Igreja de Cristo, o novo Israel de Deus. Hoje, nós vivemos num mundo em que Satanás não se manifesta com espada e uma legião romana aparecendo na porta da igreja, arrebentando a porta e prendendo e matando todo mundo. Satanás hoje semeia sutilmente a desobediência a Deus em nosso meio e muitas vezes não percebemos. Mas o trono de Satanás não prevalecerá. Ele já é um derrotado. A sua derrota é certa. A sua queda já está determinada. Assim como a vitória da Igreja de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, lutemos, resistamos, permaneçamos firmes no Senhor, porque o dia da vitória virá. Não importe-se com as lutas. O que são as lutas aqui perto da eternidade maravilhosa que Deus tem separado para cada um de nós? Resista. Eu sei que estamos vivendo onde está o trono de Satanás. Resistamos. Resistamos. Permaneçamos firmes no Senhor. Por quê, irmãos? Eu vou até ler aqui na palavra. Vamos abrir aqui. Apocalipse 2. Arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Olha que maravilha! Ele faz alusão, ao mesmo tempo que ele faz alusão a Balaão, lá do Antigo Testamento, lá do deserto, lá de Números, ele também faz alusão ao maná do céu, o verdadeiro maná que está escondido, mas será o nosso alimento para todo sempre. Isto mostra um Senhor que está providenciando todas as coisas para o seu povo. Todas as coisas. Descanse nele. O Senhor prepara todas as coisas para você. Todas as coisas. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O novo nome faz alusão à nova, o corpo nosso, a nossa nova identidade, a identidade de cidadão do reino. A pedrinha branca, irmãos, na antiguidade, lá na época de Apocalipse, século I, os torneios esportivos, em alguns deles, era preparado um grande banquete. Prestem, olha que coisa interessante. Um grande banquete era preparado aos vitoriosos dos torneios. E esses vitoriosos recebiam uma pedrinha branca. E com esta pedrinha branca, eles tinham acesso a esse banquete. Então, Jesus apresenta como se estivéssemos numa grande corrida, que exige disciplina, que exige esforço, que exige perseverança, que exige renúncia.
Hoje de manhã, né, eu gosto muito de tênis, eu fiquei vendo lá e assistindo e vi lá o Djokovic, o Novak Djokovic, ganhando o seu 20º Grand Slam, que é um dos principais torneios de tênis do mundo, se igualando a Federer e Nadal, né, os 3 maiores tenistas de todos os tempos. E aí eu fiquei pensando, falei, eita, eu já pensou eu jogando um pouquinho do que joga Djokovic? Agora a pergunta, irmãos, se eu quero me sacrificar e renunciar o quanto ele se sacrificou e renunciou para estar ali. Então a gente olha um atleta e vê o atleta ganhando a medalha de ouro numa Olimpíada, a gente não tem ideia do que foi para aquele atleta chegar até aquele lugar. Exigiu disciplina e muita disciplina. É querer o sofá e não poder ter o sofá. É querer um doce e não poder comer um doce. É querer estar com a família e não poder estar com a família porque tem que treinar e treinar e treinar. Então, muitas vezes a carreira cristã é associada a isso, porque nós temos que renunciar a muitos banquetes que Satanás nos oferece. Temos que ter disciplina. E aí Jesus diz o quê? Vocês receberão ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Então, quem recebeu e leu essa carta, sabia o que significava a pedrinha branca. Então, a pedrinha branca é aquele que recebe, é porque venceu. E essa pedrinha dará ele um acesso a um banquete. Os atletas tinham um banquete e acabava o banquete, tudo voltava ao normal. Não, é um banquete que nos está separado e preparado pelo Senhor. Por isso que ele faz alusão ao maná do céu. Maná e banquete, a pedrinha branca. Então está tudo relacionado. Então, irmãos, o trono de Satanás não prevalecerá. Não relativemos o pecado, né? Às vezes, quando a gente vê muito uma coisa, a gente tende a relativizar, né? Igual a corrupção, né? No Brasil, a gente olha a corrupção como algo normal. Ah, todo mundo faz. Não é normal. Não pode ser vista como normal. Não deve ser vista como normal. Mas pior do que ver a corrupção como normal é ver a transgressão, é ver o pecado como algo normal. Portanto, resistamos até o fim. Assim, o trono de Satanás não prevalecerá. Amém? Vou pedir a nossa irmã Anitta que faça uma oração, presbítera Anitta. Pai querido, Pai de amor, realmente, Senhor, como era no passado, é no presente e será no futuro, porque o Senhor é o de ontem, de hoje e o de sempre. E é o mesmo povo que carrega as marcas, Senhor, do pecado, da corrupção, do desejo da carne, do desejo de pecar e tornar-se lícito o pecado. Ah, Senhor, se não fosse o Teu Santo Espírito que habita em nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor. Pela carne lutar contra o Espírito, Senhor. Porque o Teu Espírito que habita em nós, ajuda-nos, Senhor, a ser pessoa temente a Ti, a pessoa que afasta o trono de Satanás, ó Pai. Ajuda-nos a ter um lar temente a Ti, uma família temente a Ti, Senhor. Ó Deus de amor, ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja, Pai,
temente ao Senhor. Uma igreja, Senhor, preparada, Senhor, para subir, para receber a pedrinha branca, ter o direito, Senhor, de sentar à mesa com o Senhor no grande banquete, Pai. Ó Deus de amor, rogamos sempre o perdão de nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a vigiar, Senhor. Ajuda-nos a vigiar como pessoa, como família e como igreja, teu corpo, Senhor, para ser testemunho vivo, Senhor, da tua palavra, Senhor, para que o mundo possa olhar em nós e ver a diferença, Pai amado, e não tudo misturado, tudo igual. Aquela igreja é igualzinho o mundo. Aquela pessoa, olha, tudo aceita igualzinho o mundo. Não, não. Temos que ser diferente. Temos que ser luz do mundo, sal da terra. Temos que mostrar que somos teus servos, ó Pai. Mas sem o teu Santo Espírito em nós, guerreando contra a nossa carne, Senhor, não faremos diferença. Em teu nome santo, Senhor, que nós oramos, ó Pai, que nós reconhecemos, Senhor, a leitura desta carta, Pai amado, e examinamos-nos para ver no que nós imitamos a lista. Ó Pai Santo, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a vida por nós. Misericórdia, Senhor. Perdão, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos. Amados irmãos, nós vamos abrir agora para o momento de oração, de intercessão, agradecimento e intercessão. Então, eu abro a palavra agora à igreja. Se alguém tiver alguma bênção a compartilhar, ou se alguém tiver algum pedido a fazer, é um momento oportuno. Dona Anitta? Então, eu queria compartilhar com a igreja que quinta-feira, até eu não participei da reunião de oração, eu fui ao médico levar uma bateria de exame para ver possíveis sequelas do Covid, e tem até algum exame que eu não entendi o que era, e a médica me explicou que é bem específico. Graças a Deus, tenho nada do Covid, estou livre, em nome de Jesus, não há nenhuma sequela. Ainda estou fazendo exame dos olhos, mas o oftalmologista falou, tenho lá um probleminha, mas que não é sequela de Covid. Graças a Deus, Deus é misericordioso e cuidou verdadeiramente de nós. A Denise ainda continua fazendo os exames, ainda não terminou, mas está muito bem. Então, nós glorificamos a Deus, que Deus ouviu nossas orações, a oração da igreja, no momento das nossas aflições. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Amém. Irá? Oi. Para falar de agradecer a Deus, né, por um grande milagre. E foi meu filho, estava comigo colocando ajudando, supervisionando, na verdade, só a colocação de umas caixas d'água na casa que eles moram, né? Eu coloquei uma pessoa para colocar as caixas d'água e a gente subiu no telhado para olhar o serviço. Foi na sexta-feira. E aí ele estava do meu lado, em cima do telhado. Eu já tenho um pouco mais de experiência, pisei num lugar que não tinha muito perigo. Ele, um pouco inexperiente, pisou mais para o meio da telha. E ele desceu do telhado. E é um telhado bem alto, quase 5 metros de altura. Meu Deus. E foi terrível. Foi um susto, assim, imenso. Mas eu acho que Deus colocou a mão ali e
e não deixou que nada acontecesse de mais grave. Com certeza foi a mão de Deus. Aí ele, mesmo assim, ele ficou caído no chão, pedi para ele não se mexer, né? E chamei o SAMUR, e ele foi, o SAMUR levou, eu fui junto na ambulância, o SAMUR foi para a USP, lá foi feito todos os exames, e graças a Deus não fraturou nenhum osso, não bateu cabeça, só teve desajustou um pouquinho a coluna, mas os médicos falaram que depois ela vai voltando normal, conforme o repouso. Mas ele está bem, já anda, né? E está realmente sem nenhum perigo mais. Graças a Deus. Foi realmente um milagre. Qual filho foi? Foi o André, o mais novo. O André. Isso. Glória a Deus. Bem, certo? Então, mesmo diante de tantas tristezas que a gente tem visto, Deus está sempre abençoando a nossa vida, né? E a nossa família vai aumentar mais um pouquinho. A Roberta está grávida e a gente quer pedir oração por ela, para que a gestação dela corra bem. Amém. E ano que vem um bebezinho aí. Que legal. Muito bom. Bênção de Deus. Mais um bisneto. Pastor, Oi, Célia. pastor, Ah, oi, mãe. é a mãe. Eu pensei que era Célia. Então, Depois dona eu falo. Carmen estava na oração, né? Tinha pedido oração. Ela estava em casa semana passada, né? Estava de alta. Ficou ruim de novo. Está agora de novo no hospital, na UTI. Então, pedi oração para ela. Tá certo. Dona Carmen, né? Continua. Isso. Célia? Eu queria pedir oração para o meu cunhado, irmão do Eduardo, que ele está com Covid, né? Ele já tinha tomado a primeira dose da vacina, a vacina da gripe, então ele está assim, isolado em casa, está bem, está se recuperando bem, e parece que a minha cunhada e a minha sobrinha, né, que eles são em 3 em casa, também testou positivo, porém assim, está com sintomas bem leves. E aí, ontem ele ligou para falar para a gente e pediu orações, então eu queria pedir para a igreja orações para ele. Amém. Mais alguém? Bom, Como é o nome dele? O nome dele, Célia? É Carlos. Carlos, tá certo. E O Celso mantém a relação. Eu vou pedir, hoje está conosco, né? Conseguiu conciliar o trabalho aí com o culto, nosso irmão Cristiano, aqui com a gente. Vou pedir ao nosso irmão Cristiano que faça a oração de intercessão, né? A gente não precisa citar todos os nomes, até porque a gente não consegue lembrar os nomes, mas Deus já ouviu, e agora é importante que todos os agradecimentos e as vidas aqui apresentadas sejam colocadas em oração diante de Deus, e vamos orar com o nosso irmão Cristiano. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos estar com todos aqui. Oremos em nome de Jesus. Pai, neste momento nós intercedemos por todas estas pessoas que foram citadas aqui e também queremos apresentar as respectivas famílias, para que o Senhor tenha de misericórdia, para que o Senhor as visite e habite sobre elas, a ponto de que a cura venha, a ponto de que o Senhor haja de uma forma misericordiosa em favor de todos estes. Também queremos agradecer por todos os livramentos que o Senhor tem dado, por todos os cuidados que o Senhor tem tido conosco e para com todos, que também têm sido apresentados aqui. Eu mesmo já trouxe vários nomes, e para a glória do teu nome, todos os nomes que eu aqui apresentei, o Senhor agiu de misericórdia. O Senhor as curou, retornou elas para os vossos lares, e as famílias assim felizes ficaram. Eu te peço isso, Pai. Porém, acima de tudo, nós sabemos que há de ser feito a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Amados irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto
Quero agradecer a presença de todos. Quero dizer que na quinta-feira nós teremos a reunião de oração. Antes, na quarta-feira, nós teremos uma visita pastoral com o conselho nos nossos irmãos Cristiano e Marta, né? E a filha, o nome? Heloísa, pastor. Heloísa, desculpa, Heloísa, fugiu o seu nome, tá? Mas, ó, a igreja é testemunha, eu só esqueço uma vez, viu? Depois não esqueço mais. Né? Então, a gente tem uma visita agendada com os nossos irmãos na próxima quarta-feira. Estamos muito felizes tendo vocês aí conosco, né? Caminhando, iniciando essa caminhada com a gente. E a gente espera que a igreja seja bênção na vida de vocês e que vocês, com certeza, serão bênção na vida da nossa igreja. Amém. Então, na próxima quarta-feira, 7h30, tá? Quem quiser acompanhar, participar conosco, é uma visita pastoral do conselho, mas não está restrita ao conselho. Então, se alguém quiser, me chame no WhatsApp e depois a gente manda o link também para que estejamos juntos, tá bom? Quinta-feira, a nossa reunião de oração, às 19h30, né? Tem sido muito bom, tem sido muito gostoso a reunião de oração, mas a gente sente falta de muita gente da igreja que poderia estar e não está. A gente achava que não ia não ia quando era presencial, porque tinha dificuldade do horário, chegar tarde em casa. Mas, gente, agora você assiste o culto sentado no seu sofá. Né? Então, não perca essa oportunidade de estar conosco na quinta-feira, às 19h30, orando, conversando um pouco. Não é um culto com a liturgia, mas a gente tem um cântico, a gente tem uma mensagem mais rápida, a gente tem os momentos ali de trocar experiência, trocar pedidos, agradecimentos, conversar um pouquinho, e não passa de 1 hora, né? Dificilmente chega a 1 hora o trabalho, fica ali em torno de 50 minutos, né? Então, vamos fazer um esforço para que estejamos também às quintas-feiras. Eu gostaria, antes de terminar, de passar a palavra a Esther. Não sei se é isso que a Esther acenou, mas eu vou aproveitar para que ela fale sobre o trabalho social que a nossa igreja tem colaborado, a bênção que foi esse ano. Por favor, esse ano não, esse mês, né? Eu vou passar para a Irani, porque eu pedi para ela fazer o resumo, como ela está mais envolvida nessa parte, eu vou deixar para ela falar. Senhora. Oi, Irani, tá meio baixo o seu volume, viu? Se você puder falar um pouquinho mais alto ou mais próximo, sei lá. Vou aumentar aqui. Não sei se ajuda, mas eu vou falar. Esse mês, além das 3 cestas básicas que costumamos doar, entregamos um fardo de arroz para a ONG Periferia Sem Fome, que é a que faz marmitex para as pessoas em situação de rua. E outro fardo de arroz foi doado para a Cristolândia, que acolhe pessoas com dependência química para uma recuperação com o evangelismo e cuidados. Também nós recebemos 5 cestas para contribuir com as nossas doações. Dessas 5, 3 foram doadas para a Maiara, que se manifestou com um pedido de ajuda para a ONG dela, que ajuda eventualmente comunidades carentes. Uma foi para uma moça que pediu ajuda para que, junto com a igreja dela, ela pudesse fazer uma divisão e ajudar outras pessoas. E a última cesta foi para a família enlutada, que precisou de ajuda no momento. Então, esse mês nós conseguimos atingir muitas pessoas, foram muitas doações, e graças a Deus, mesmo distantes e sem poder fazer muita coisa, a nossa igreja está ajudando. Ela está ajudando. Eu coloquei essa contribuição dada através de ofertas, né, que é entregue à Rosângela, e quando a gente monta as cestas, a gente vai em mercado grande, como Macro, Atacadão, para conseguir ofertas e conseguir montar isso de forma mais com menos custos. E comprar de fardo também sai mais barato.
E aí a gente repassa isso também para a tesoureira da igreja, Rosângela. E essas 5 cestas que a gente recebe também, que ajuda na nossa distribuição, é doado pela igreja do Jardim das Oliveiras. É isso, né, pastor? Não, Zimbro. Ah, do Zimbro. Isso. É que foi deixada lá no Jardim das Oliveiras. Isso. E que assim, a gente consegue, um falando com o outro, um vai buscar, o outro deixa na igreja, outro pega e leva para casa de alguém, um compra e deixa lá na igreja. A gente vai um dividindo tarefa para o outro e todo mundo fazendo de forma bem segura. A gente não tem colocado, se expondo por conta do Covid, mas a gente tem feito aquilo que dá para a gente fazer. Poderia fazer mais? A gente poderia, mas eu acho que nesse momento de pandemia não a gente até fez reunião dos diáconos e a gente achou por bem não se expor mais que isso. Amém. Então, é isso que a gente tem feito. Obrigado, Esther. Eu queria aproveitar aqui, antes de encerrar, parabenizar a nossa junta diaconal, que tem trabalhado, que não se acomodou, mas o tempo todo buscando alternativas para contribuir com a diminuição, né, do sofrimento de muitas vidas afetadas por esta pandemia. Quero também agradecer ao conselho, aos presbíteros, né, porque o conselho também tem pastoreado a igreja junto comigo, as visitas, praticamente todas as visitas todos os lares foram visitados, ainda não do Valdenor Dali, né, mas já tá encomendado aí a visita, né, então nós estamos aí trabalhando, mesmo com as dificuldades da pandemia, trabalhando. A Marta levantou a mão. Sim, paz do Senhor, Amém. Igreja, pastor. Eu vou pedir licença para me retirar, que a minha sogra hoje passou mal em casa, foi levada para o hospital, e meu cunhado está com ela aqui na frente, que eles vieram buscar o Vitor, o meu marido, para passar a noite com eles. E aí eu vou saindo por esse motivo, tá bom? Mas na quarta-feira nós estaremos aqui, e na quinta, se Deus quiser, também no culto de oração. Tá bom. Qual que é o nome da sua sogra, para a gente orar por ela? Neuza. Neuza. Tá bom, vamos orar por ela. Tá bom. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Tchau, pastor. Tô indo lá, tá? Tchau, na paz, irmãos. Boa semana para vocês. Tchau. Amém. Amém. Bom, vamos orar. Eu vou pedir ao Celso que faça essa oração, encerrando o culto, e na sequência eu impetro a bênção. Pastor, querido, com licença. Oi. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero agradecer a todos pelas orações em favor da minha família e agradecer ao Ministério pelo o imenso carinho com que tem tratado a minha família. Deus abençoe grandemente. Manita, feliz aniversário, que foi essa semana. Deus te abençoe grandemente, querida. Nós amamos você, viu? Amém. 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 Glória a Deus. Então, Celso, por favor. Sim, vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus querido, nós te damos graças, Senhor, neste momento que estamos cercando a tua palavra, Senhor, e buscando ciência nela. Te agradecemos por este culto, pela palavra que foi deixada, pelos cânticos, pelos testemunhos, ó Pai. Nós somos muito gratos pelas suas providências em nossas vidas, ó Pai. Na vida da Dona Anita, na vida da Roberta, na vida do Carlos, cunhado da Célia, da Dona Carmen, ó Senhor, da sogra da Marta também, que falou agora, a Dona Neuza, e na família do Montanha também. Essas pessoas que vieram testemunhar a graça recebida, a tua ajuda, Senhor. E nós também agradecemos pelo dia a dia, Senhor, pelo nosso alimento, pelo nosso lar, pela nossa saúde, pelas nossas famílias. Nós somos muito gratos por isso e rendemos glórias a Ti. Te agradecemos pelo trabalho da Junta Diaconal, que representa a nossa igreja
nesse momento difícil da sociedade, Senhor, nós estamos, ainda que pequeno, fazendo o nosso papel. Ainda que seja uma gota no oceano, um grão de areia, mas estamos fazendo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós possamos continuar contribuindo para aquelas pessoas que necessitam, Senhor. E são muitos. Venha, Senhor, conceder emprego às pessoas que precisam. Abençoe as instituições do nosso governo, Senhor, os poderes, o Supremo Tribunal, o Congresso, o Senado, a presidência, Senhor, essa CPI que está cada vez mais complicada. Ó, Senhor, venha esclarecer as coisas para que as coisas possam andar no nosso país. Ajuda, Senhor, as pessoas que não têm condições de ter um trabalho, de ter um alimento em seus lares. Coloque, Senhor, anjos para que eles possam receber essa ajuda. Nós agradecemos, Senhor, abençoe a vida do pastor que está à frente desse trabalho, toda a sua família, e abençoe todas as famílias que estão ligadas através do Teu Santo Espírito nesse canal. E aqueles irmãos que não estão presentes, mas que são também do nosso meio. Visita a todos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém, queridos irmãos. Desligando a gravação.